queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Como eu disse, nós falaremos hoje sobre não se engane, nem todos os que estão perto de você te amam. Você conhece alguém que está desiludido? Você conhece alguém que por acaso diz assim, eu me decepcionei com o ser humano? Por que uma pessoa fica desiludida, hein? Aqui, nessa câmera aqui. Isso, obrigado. Por que uma pessoa fica desiludida, hein? Ela fica desiludida porque ela criou um mundo que ela achou ser real. E a vida, irmãos, a vida não é conto de fadas. Só sobrevivem os mais fortes. As pessoas se desiludem, não é porque os seres humanos falham com elas. É porque elas esperam das pessoas o que as pessoas não podem dar. Não é que as pessoas são ruins conosco. É que tem horas que nós esperamos das pessoas o que elas não têm para dar. Projetamos no outro uma expectativa de algo que ele nunca teve. Sempre fui eu que quis ter. E aí eu digo, estou desiludido porque as pessoas não são o que parecem. Mas na verdade, muitas vezes elas nunca foram algo que você queria. Elas sempre foram elas. Quantas pessoas desiludidas porque estão brincando com a vida. E ao invés de lutarem pelo que importa, ficam gastando tempo com subterfúgios. A amizade é importante. Salomão vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, a importância de ter amigos. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo. Pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Esse texto fala sobre a importância de ter amigos. E eu não quero pregar contra a amizade. Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que ter pessoas próximas, principalmente em momentos de queda, é muito importante, porque são elas que vão me ajudar a se erguer. Mas eu não posso fazer da amizade uma baciada, entende? Onde eu coloco frutas, laranjas, peras, melancias e digo, todo mundo é meu amigo, todo mundo está aqui. E é esse o problema do rastro de desilusões que existe nos nossos dias. Vamos orar? Pai, fale conosco nesta noite. Que esta palavra seja um destravar, Senhor, para aqueles que estão aí enclausurados em suas casas, carregando uma decepção de algo que nunca existiu. Ao invés de lutar pelo que importa, ao invés de lutar pela vida, pelo propósito, ficam projetando em pessoas seus ganhos, suas carências, suas expectativas. Ajude-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu creio, como disse, que a vida não é um conto de fadas. Só vence os fortes. Jesus disse que o reino de Deus, ele é tomado à força. Não é tomado em conversa, shopping, lazer. Quando Salomão nos ensina a importância da amizade, ele não está dizendo que todo mundo é meu amigo. Ele está dizendo que eu preciso ter amigos. Eu preciso ter pessoas próximas a mim, que quando eu caia, ou seja, quando eu não estiver na minha melhor versão, ou quando eu não estiver no meu melhor momento, que elas estejam ali por mim. Porque se eu não tiver ninguém, talvez eu caia e não me levante mais. O relacionamento de um homem com outro homem, o relacionamento de amigos é bíblico e é saudável. Mas isso tem que ter limite, tem que ser observado. Por quê? Porque nós vivemos uma época que todo mundo quer visão, todo mundo quer crescer, todo mundo quer uma ideia, todo mundo quer uma direção, todo mundo quer ter um negócio para abrir uma empresa, todo mundo quer ter festa cheia, bolo. Mas tão importante quanto visão, você precisa ter revelação. Tem muitas pessoas que têm uma visão linda, mas não tem revelação. Não sabe onde pisa, não sabe para onde vai. E o mesmo Salomão que escreve Eclesiastes 4, 9 e 10, que fala da importância do amigo, ele vai dizer para nós em Provérbios capítulo 27, versículo 17, que assim como se afia o ferro,
O homem afia o seu companheiro. Esse mesmo versículo, na versão King James atualizada, diz: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. O que Salomão está dizendo? Você precisa provar a sua amizade. É importante ter amizades, é importante ter pessoas que caminhem comigo, é importante ter pessoas que andam comigo. Mas se você não souber ter revelação das pessoas que estão com você, você pode ter a visão mais linda do mundo, você pode quebrar a cara. É importante ser amigos, mas o mesmo Salomão diz em Provérbios 13, 20, que aquele que anda com os sábios será sábio, cada vez mais sábio, mas aquele que é companheiro dos tolos acabará mal. Há muito tempo eu queria tratar sobre esse tema, e hoje Deus colocou no meu coração. Eu não quero desvalorizar a amizade, mas eu quero trazer a sua reflexão hoje pela palavra de Deus, que se você não cuidar bem daqueles que estão perto de você, você pode jogar em risco, ou colocar em risco todo o plano que Deus tem para a sua vida. Porque a vida não é conto de fadas. E se você aprender a não confiar no homem, você não vai ter decepções com o homem. Nós só nos decepcionamos com aquilo que nós projetamos. O fato é que a amizade é muito importante. É importante ter alguém para ligar. É importante ter alguém para convidar para sair. É importante ter alguém que eu possa ligar de noite se precisar. É importante ter pessoas que eu possa desabafar e contar meus problemas. Mas não é porque é importante que tem que ser qualquer um. Não é porque é importante que tem que ser de qualquer jeito. E o que nós vemos hoje é uma amizade rasa. Amizades de Big Brother, onde as pessoas querem massa. Agora, você quer muitos amigos? Você acha que a amizade é a quantidade de pessoas? Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 24, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Quem tem uma casa cheia e fala, esses são meus amigos, se você tem uma lista enorme de amigos, você se arruinará. Porque verdadeiros amigos são poucos e são mais chegados que irmãos. Olhe para mim, não se engane. Nem todos que estão perto de você, que se vestem como amigos, que falam como amigos, que caminham com você, são seus amigos. Pastor, o senhor está desconstruindo o meu mundo. Eu não estou desconstruindo o seu mundo, eu estou trazendo você para a realidade. Você precisa ter uma revelação que nem todo mundo que está perto de você de verdade te admira. Tem muitas pessoas ao seu lado que sorriem para você, que estão perto de você, que te elogiam, mas dentro delas não te admiram. As maiores traições bíblicas aconteceram dentro de casa. José foi traído pelos seus irmãos. Jacó enganou seu irmão Esaú, acoplado com sua mãe. Sara jogou para fora o enteado, filho de seu marido Ismael. Pastor, o senhor não quer colocar no ser humano? Não, eu quero apenas que você não coloque mundo de Bob ou um mundo fantasioso que não prejudique o seu plano em Deus. Nem todo mundo que está perto de você é seu amigo. E somente uma revelação da parte de Deus vai te fazer entender, identificar quem são as pessoas de verdade que são seus amigos. Pessoas que parecem baita amigos e na verdade são inimigos. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Pior do que um inimigo revelado é um amigo que não se revelou inimigo ainda. Por quê? Por que é mais perigoso? Porque o amigo que é inimigo, quando ele for atirar, ele atira de perto, ele atira próximo. A vida não é um conto de fadas. As relações interpessoais não são um conto de fadas. Numa quinta-feira como o de hoje, há 2000 anos atrás, Jesus fazia a última ceia. Há 2000 anos atrás,
Na quinta-feira que antecede a sexta da paixão, da crucificação, Jesus estava sentado em uma mesa, reunido os seus 12 discípulos. Naquela mesa existiam 3, os mais próximos de Jesus. Ele tinha 12 discípulos, mas ele não tratava os 12 iguais. Ele tinha os 3 mais próximos. No Monte da Transfiguração não estavam os 12, apenas estavam os 3. Pedro, Tiago e João. Os momentos mais decisivos de Jesus não estavam os 12. E você tem que saber que nem todos que estão com você te admiram e te amam. E você precisa pedir a Deus revelação para saber isso. Somente uma revelação. Para você saber aonde pisar. E com quem pisar. Por que eu estou falando isso, pastor? Por que o senhor está trazendo essa palavra? Para eu andar inseguro? Não, para você ser maduro. E parar de ficar o tempo todo se desiludindo. O tempo todo jogando tua oração no lixo, porque está desiludido com gente. O tempo todo questionando se vai continuar na igreja, porque está desiludido com gente. Porque descobriu que aquele camarada que estava do teu lado não te ama. Porque descobriu que aquele camarada que rasgava seda para você sempre te invejou. E daí, isso é o ser humano. Essa palavra vai arrancar de mim e de você esse mundo imaginário de que a vida é uma diversão, de que você está a passeio. Você não está a passeio, você está em guerra. E se você não fizer de Jesus a tua fonte, você vai viver uma vida de desilusões eternas. A revelação vai te mostrar quem está com você e quem não está. E para que você quer a revelação? Para dizer para a pessoa: você é meu inimigo? Para que você quer a revelação? Para dizer para a pessoa: se afasta de mim? Não. Quando Deus te mostrar quem são as pessoas que estão perto de você, não é para você ir lá e contar para ela: você é meu inimigo. Não. Se Deus te revelou, não é para você abrir a boca. Não é para você falar para a pessoa: você é meu inimigo, né? Não, não. Se Deus te revelou, é só para você ficar atento e vigilante. E não ficar se iludindo, esperando algo de alguém, ou que não pode te dar o que você espera. Pare de se iludir quando Deus te mandou olhar para Ele. Há um rastro desgraçado de gente desiludida. Eu quero te ensinar uma coisa aqui baseada na Bíblia. 3 classes de pessoas que vão ter na sua vida sempre. E você vai ter que observar no grupo de pessoas. Olha o que Salomão disse: na quantidade enorme de amigos, quando tem muitos amigos, a ruína. Você pode estar rodeado de muita gente, mas você tem que olhar e descobrir essas 3 classes de pessoas: os confidentes, os constituintes e os camaradas. Em toda a sua vida você vai ter 3 grupos de pessoas que vão conviver com você. E você tem que olhar e dizer assim: ó, esse aqui é confidente, esse aqui é constituinte, e esse aqui é camarada. E eu quero te ensinar rapidamente para você parar e amolar o facão hoje, e parar de projetar em homem a sua dependência. Parar para quando perceber que tinha alguém do seu ladinho, e de repente a pessoa te apunhalou, foi embora. E você: meu Deus, mas eu nunca esperava. Se você pedir a Deus revelação, do mesmo jeito que você pede milagre, do mesmo jeito que você pede cura, se você pedir a Deus revelação, do mesmo jeito que você perde porta de emprego, você não vai ficar se iludindo com o homem. O primeiro grupo de pessoas que a gente tem na vida é o que eu chamo de confidentes. De todo o grupo de pessoas que convivem com a gente, os confidentes são sempre o grupo mais reduzido. São aquelas pessoas que estão com a gente, não pelo que a gente é, ou pelo que a gente faz, estão com a gente por nós mesmos. São aquelas pessoas que nos amam de forma incondicional. Que se eu acerto, Ele está comigo. Se eu erro, Ele está comigo. Ele não tem medo de me falar não. Ele me confronta. Normalmente os confidentes são a nossa família, as pessoas mais próximas. Aquelas que batem na gente, mas não se afastam da gente, que nos corrige, nos exorta. Aqueles que pouco importa se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, que para onde eu for, ela vai, porque ela está ali pelo que eu carrego.
Se você tiver problema, os confidentes vão estar lá. Se você estiver triste, ele vai estar lá. Se você estiver no hospital, ele vai te ver. Se você brigar com ele, ele vai ficar de cara feia um dia, 2 dias, mas logo ele não vai aguentar, ele vai te ligar. O confidente não te julga. O confidente não te abandona. Eu vou dizer para você, se você tiver na sua vida uns 5, 6 confidentes, você é um felizardo. Você é um bem-aventurado. Se na sua vida você puder dizer, olha, eu tenho 5 confidentes. Honre os seus confidentes. Olhe para a volta da sua vida e veja quem são os seus confidentes. Honre eles, valorize-os, porque são os únicos que em tempos de tempestade vão ficar com você. De todo esse grupo de pessoas, os únicos que vão ficar com você em tempos de tempestade, quando você cair, quebrar a cara, quando você pecar, esquece, todos os outros não, só vão ficar os confidentes. Davi é um exemplo de alguém que tinha um confidente, Jonatas. Jonatas era um amigo confidente de Davi. Jonatas era tão confidente de Davi que quando o pai de Jonatas, Saul, queria matar Davi, ele protegeu o amigo. Ele ficou contra o pai para proteger o amigo Davi confidente. Se você quer cumprir o que Deus tem para a sua vida, você precisa ter confidentes na sua vida. Salomão diz que ninguém anda sozinho. Então muito cuidado, porque você está querendo encher a casa, encher os amigos do Instagram, fazer agenda, shopping. Mas desse monte de gente, desse amontoado de pessoas, você já parou para observar quantos aí são confidentes? Confidentes são pessoas que não se alimentam de você quando você está mal. E tome muito cuidado, porque se você é rodeado de gente e não tem um confidente, em épocas que você não estiver bem, as pessoas que estão à sua volta, além de não te ajudarem, vão arrancar o resto de energia que sobrou. Se você não tiver confidentes que caminhem com você, que cultuem com você, que estejam lá não pelo que você faz, não pelo que você está fazendo, não para onde você vai, mas pessoas que estão lá pela tua essência. Se você não tiver confidentes, em fases de tempestade, ele além de não te ajudar, ainda vão arrancar tudo de você. Pergunto, quantos confidentes você tem? Pega teu WhatsApp aí. Eu tenho muita gente próxima. Quantos deles são confidentes? São pessoas que estão lá por você. Quantas pessoas que você convive, você sabe que estão lá por você. E como você trata essas pessoas? Como você valoriza essas pessoas? São pessoas que quando você chegar lá no topo, elas vão estar te celebrando o teu topo. Quando você chegar no teu destino, cheio de arranhões, elas vão estar lá com você no teu destino. Os desafios. E se você tiver pelo menos 5 ou 6 confidentes, parabéns, você é um felizardo, você é um bem-aventurado. Eu vou dizer para você, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Pare de ser tolo. Pare de querer fazer turma organizada e fã-clube. Pare de querer arrumar grupinho de amigo. Se preocupe em saber quem são os confidentes da sua vida. Porque você só vai viver o plano de Deus se você descobrir e tiver confidentes. Você nunca vai ter algo de Deus sem ter confidentes. Gente que ore com você quando você não estiver bem. Gente que não desista de você. Gente que está com você quando você está doente e não está doente. Você precisa, por mais que você esteja tão desacreditado, o confidente nunca vai deixar você. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Os confidentes. Que estão lá por você. Seja o que aconteceu. Os confidentes estão lá por você. O segundo grupo são os constituintes. Quem são os constituintes? Eles não estão com você porque te amam. Eles não estão com você porque acreditam que você é bom. Eles só gostam da tua visão. Eles só estão usando os teus talentos. Eles apenas entraram. Sabe quando você está no ônibus e alguém chega e dá sinal e entra, porque ele está gostando. Ele sabe que pode aprender com você. Você o inspira. Ele não está ali pelo que você é de verdade, pela tua essência, por você. Ele está ali pelo que você está fazendo naquele momento. São os constituintes.
Eles gostam do teu talento, do teu dom. E se alguém chegar para ele e oferecer uma visão mais inspiradora, se alguém chegar para ele e oferecer uma visão mais bonita, se alguém chegar para ele e encantar um pouco mais, eu sinto em dizer que os constituintes não vão ficar com você. E se a sua vida só tem constituintes, você corre o risco de qualquer momento ficar sozinho. Porque eles nunca estiveram com você porque te amaram. Eles sempre amaram os seus dons, suas aptidões, sempre porque você os inspirou, sempre porque você esteve ali, mas nunca foi você, nunca foi a sua essência, sempre foi o que você é naquele momento, e o que você é naquele momento me agrada. Ah, pastor, mas os constituintes são demoníacos. Não, não, você também pode ser constituinte para alguém. Eu só estou dizendo que é um perigo ter uma vida cheia de constituintes. Pessoas que só estão com você porque gostam da versão que você é agora. E se amanhã ou depois você não for o mesmo, eles vão embora. E não vão embora porque estão endemoniados. Não vão embora. É você que errou achando que eles estavam com você porque te amavam. Porque estavam com você porque gostavam da tua personalidade, do teu jeito. Não. Eles só gostavam daquela tua versão naquele momento. Eles olham para você, se identificam com você nessa fase, sabem que podem aprender, tirar um proveito, crescer, desenvolver, e quando sugarem tudo que tem em você, quando tiverem aprendido tudo, quando você não inspirar mais em nada, eles vão embora. Enquanto você não perceber quem são os constituintes, e não precisa expulsá-los. Ah, aquele irmão é constituinte, ele chegou agora, aquele amigo da empresa, ele só encostou do meu lado, ele está me tratando. Você tem que saber que tem gente que só está te tratando bem por interesse. E a gente faz isso também. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que é errado eu ser tão tolo, tão infantil, tão iludido, que tem alguém do meu lado querendo aprender, arrancar de mim, e eu estou dizendo na minha cabeça, ah, essa pessoa me ama. Não, seja inteligente. Só os confidentes te amam. Jesus foi para a cruz e só Maria, a mãe dele, ficou com ele. Porque nem Pedro, Tiago e João eram confidentes de Jesus. Não se iluda. Constituintes não estão lá por você, estão lá pelo momento que você está vivendo. Não se iluda. E você tem que saber que constituintes não ficam. Do mesmo jeito que eles chegaram na tua vida numa estação, eles vão descer na próxima. Se você cair, se você entrar numa fase ruim, eles não vão ficar. Se você não atender mais o que eles esperam de liderança, de amizade, trabalha numa empresa, chega outro salário, vou embora. São os constituintes. Quando você estiver quebrado, errado, confuso, eles vão te abandonar. E a culpa não é deles, a culpa é sua, que esperou que eles ficassem. Os constituintes vão estar na nossa vida o tempo todo. Só não seja tolo de tratá-los como alguém que ama você, porque você é. Conviva, vá ao cinema, cultue. Só não espere que eles te amem e que ficarão com você, porque só os confidentes ficam. Então, não se apaixone pelos constituintes. Não se iluda pensando que eles amam o seu coração. Os constituintes só amam o que você está fazendo nesse momento. Pastor, que mensagem dura. Não é mensagem dura, é a palavra. Nós que nos tornamos açúcar. Você já tem o diabo tentando te roubar, matar e destruir, e ainda fica sendo tolo nos seus relacionamentos, fazendo aliança com gente que não quer fazer aliança, entregando o teu coração para gente que não está nem aí para você. É por isso que as clínicas estão lotadas de gente depressiva. Por isso que os consultórios psicológicos estão lotados. Por isso que eu abro meu Instagram e é 25 mil direct. Porque está fazendo de constituinte, confidente.
E se você não amadurecer, quando os constituintes te deixarem, porque vão te deixar, tem muita gente que está com você agora, do teu lado, tomando Coca-Cola do teu lado, e daqui 2 meses não vai estar aí mais, e vai mudar completamente, porque isso é o ser humano. E quando eles te deixarem, se você se apaixonar por eles, se você fizer vínculo com eles, eu sinto em te dizer, eles vão deixar teu coração partido. Porque constituintes não vêm para ficar. Proteja teu coração. O primeiro grupo de pessoas são 3. São os confidentes. O segundo, os constituintes. E o terceiro são os camaradas. São aquelas pessoas que são totalmente indiferentes a você. Não estou nem aí com você. Não são seus amigos. Mas eles são importantes por quê? Porque eles querem chegar onde você quer chegar. Jesus nos diz em Mateus 10,16 que nem todo lugar que Ele vai nos enviar é lugar para a gente amar pessoas. Ele diz assim, olha, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Se todo lugar que você quiser ir pisar, vai fazer casinha de Big Brother, para de ser tolo. Conheceu a pessoa ontem, eu te amo, já fica trocando jura de amor, de amizade. Para de ser tolo. Jesus fala, estou te enviando como ovelhas entre lobos. Portanto sejam prudentes como serpente. Não é para ser tonto como ovelha. Você ser ovelha diante de Deus. Diante de Deus você abaixa a cabeça e obedece, ouve a palavra. Diante de Deus você é uma ovelhinha, mas diante dos homens seja serpente. O terceiro grupo são os camaradas. São aqueles companheiros estranhos. Eu repito, eles não estão com você por você. Eles não estão com você por você. Eles estão apenas porque eles discordam do que você discorda. Eles enxergaram em você uma luta que você está lutando, que eles também lutam. Eles se aproximaram de você agora pela questão da política, ou sei lá, porque alguém tem algum familiar doente e ele quer que você lute a doença com ele. Ele não está com você porque ele te admira, ele não está com você pela sua vida, ele apenas tem uma batalha e acha que você é útil na batalha que ele está agora. Tem muitos camaradas que vão chegar em momentos que ele entende que você vai ser importante para as batalhas dele, vão se aproximar. Eles não amam o seu coração, eles não amam sua história, eles não amam sua família, eles não amam o seu ministério, eles não amam sua empresa. Eles apenas precisam lutar com você uma batalha comum nessa fase. Eles vão lutar, eles vão sugar tudo, e depois que lutarem e vencerem, eles vão embora. São os leprosos que encontram Jesus no caminho. Jesus manda eles irem ao poço se lavar, e antes de chegar já são curados, e não voltam para agradecer. Por que não voltam para agradecer? Porque eu vou falar com Jesus para quê? O que eu queria eu já consegui. Para que eu vou voltar para agradecer pela cura da lepra, se o que eu precisava dele eu já tive? O camarada só está com você porque ele precisa alcançar algo e você pode ajudá-lo nisso. O camarada só está com você nem porque ele admira o que você é como constituinte. Ele só está com você para tirar uma vantagem. É como um andaime. Ele só quer absorver o que precisa para chegar no resultado que ele espera, e depois ele vai te deixar. Mas pastor, esse camarada é endemoniado. Não, gente, você é camarada de alguém. Não é errado ser camarada, não. Não é errado me aproximar de alguém para aprender a falar uma língua, para aprender a tocar um instrumento, para sei lá, para aprender. Não é errado para eu aprender como é que negocia. Não é errado o errado é eu transformar um camarada, me apaixonar por um camarada. O errado é eu ser tão ingênuo de achar que aquele camarada está comigo porque ele me ama. Não. Entenda que camaradas são camaradas, constituintes são constituintes e confidentes são confidentes. Mas somos tão tolos, tão ingênuos. E por isso que Salomão diz, na multidão de amigos, quando eu pego confidentes, quando eu pego constituintes e quando eu pego camaradas e digo, são todos meus amigos, amo todos eles, você vai se arruinar. Camaradas entram na sua vida tão rápido quanto saem. É como um andaime que coloca só para chegar num lugar. Mas sabe o que eu quero dizer? Quando retiram o andaime, o prédio ainda fica de pé, não fica? Você não deve ficar chateado quando os camaradas se deixam. O camarada vem, aprende, usa tal.
depois nem atende mais teu celular. Não fica chateado não, porque é isso que ele é para você, camarada. Quem são os seus confidentes? Quem são seus constituintes? Quem são os confidentes que estão lá por você? Quem são os constituintes que estão lá porque admiram o seu momento? E quem são os camaradas que apenas precisam que você ajude eles nessa fase deles, que não estão nem aí para o que você está fazendo? Talvez você tenha os três hoje, mas vai ser um problema se você tiver muitos ao seu lado e não houver um sequer que esteja lá por você. Porque constituintes e camaradas nunca estiveram com você pelo seu sonho, nunca estiveram com você pelo seu propósito. Então pare de contar teus sonhos para constituintes e camaradas. Pare de abrir seu coração para constituintes e camaradas. Pare de mostrar teus desejos. Você tem que abrir teu coração. É para quem está lá para você, que são os confidentes. Pare de contar teus objetivos. Pare e ore. Se você estiver ouvindo essa palavra agora e você fala: pastor, eu não tenho um confidente na minha vida. Ore e peça a Deus, porque você precisa deles. Peça ao Senhor: Senhor, me envie, me faça enxergar quem são os meus confidentes. Quem são as pessoas que vão chorar quando eu choro? Quem são as pessoas que vão sorrir quando eu sorrio? Quer saber quem são as pessoas? Conte a tua vitória e olhe, observe bem o sorriso delas. Vença na vida e observe bem o sorrisão, e você vai saber quem são os constituintes, quem são os confidentes e quem são os camaradas. Observe as reações das pessoas quando você chega feliz de algum lugar, e você vai saber qual grupo elas pertencem. Eu não quero nenhum camarada e nenhum constituinte orando pelos meus propósitos. Eu quero só os confidentes. Eu não quero abrir minhas feridas para constituintes e nem para camaradas. Eu vou abrir minhas feridas para confidentes. E na vida cristã, na vida profissional, não seja tolo. Pare de se iludir. Pare de achar que todo mundo é igual. Nem todos que estão ao seu lado te amam. Nem todos que estão ao seu lado te admiram. E não é porque estão endemoniados. É porque você projetou uma coisa que eles nunca te prometeram. O constituinte nunca projetou te amar e você achou que ia te amar. O camarada nunca projetou te amar e você achou. Só te ama quem é confidente. Agora, se você está triste, eu concluo. Ai, pastor, eu estou numa conclusão que só tenho camaradas ao meu lado. Pessoas que estão tirando proveito de mim. Ah, eu só tenho constituintes, pessoas que gostam porque eu estou no auge, porque o que eu estou fazendo é muito bom, mas eu sei que se eu tiver uma fase ruim, eles me deixam. Alguém que pode ser o seu confidente hoje: Jesus Cristo. Isaías capítulo 26, versículo 4 diz: confiem para sempre, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Jesus é o seu confidente. Nele você pode ter certeza que não vai ter abandono. Nele você pode ter certeza que no pior dia Ele vai estar lá. Você pode estar sujo de esterco, Ele é o seu confidente. Não há nada, não há buraco, não há sujeira que o afaste de você. Não há pecado, não há erro que tire Ele de amar você. Por favor, não me conte quantos amigos você tem, mas me conte quantos você pode contar. Não me mostre a tua agenda de WhatsApp. Me mostre quantos que estão na tua agenda que você pode contar. Me mostre quantos confidentes você tem. Aprenda a ser amigável com todo mundo. Aprenda a ser educado com todo mundo. Aprenda a ser gentil com todos. Mas peça a Deus discernimento para saber o que fazer com a pessoa certa. Quem é confidente, quem é constituinte e quem é camarada. O fato é que nós nunca devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Você tem que separar os ovos dos confidentes, os ovos dos constituintes e os ovos dos camaradas. E não se apaixonar por constituintes e nem por camaradas. Se apaixone, entregue seu coração aos confidentes. Os outros
trate bem, seja educado, ajude, ore por eles, mas não dê seu coração a eles. Não projete fidelidade neles. Não projete uma vida ao lado de constituintes e de camaradas, porque eles não vão ficar por você. Honre e ame os confidentes. Que o maior confidente seja Jesus Cristo. Talvez você esteja desiludido aí, por culpa sua. A culpa é sua, que colocou todos os ovos na mesma cesta. Entregou seu coração igualmente para todos que chegaram, sem ter revelação. É um ótimo empresário, é uma ótima mãe, tem muita visão de futuro, mas não tem revelação de nada. Não sabe onde pisa, não sabe o que fala, não sabe o que é seguro. É um ingênuo que todo dia chora porque está decepcionado, por culpa sua. Existem amizades que vão ser temporárias, e você tem que saber. Outras não vão ser tão curtas como as temporadas, outras vão durar estações. E tem amizades que serão para a vida toda. E você tem que saber que quando as amizades temporárias e de estações acabarem, você não precisa odiar os que foram. Apenas entendam que sempre foram constituintes e camaradas. Deus vai te mostrar isso. É a sabedoria que vai te fazer entender e discernir isso. Mas seja gente boa para todos eles. Seja gente boa para os confidentes, seja gente boa para os constituintes e seja gente boa para os camaradas. Chegamos ao final de mais um sermão e eu espero que você tenha sido muito abençoado, que Deus tenha falado ao seu coração e que sua alma esteja revigorada. Nós vamos começar agora um tempo de oração que foi gravado exatamente no dia que essa mensagem foi pregada. Se você desejar participar conosco, continue no vídeo. Se não, Deus te abençoe, compartilhe, inspire e até o próximo sermão. Um abraço, querido. Queria orar com você agora. Talvez você está desiludido. Eu não acredito mais no ser humano. A culpa é sua, tolo. Você pôs tudo no mesmo balaio. Quem são os seus confidentes? Jesus Cristo é o maior. Conte com Ele. Ai, pastor, eu não vou me erguer porque me abandonaram. Por que você deu o seu coração para essa gente? Por que, tolo? Por que você deu o seu coração para gente que nunca esteve lá por você? Sempre foi ou pela tua versão do momento, ou pelo que você poderia, o que elas poderiam lucrar com você. Você já fez isso com muita gente. Entregue seu coração só para Jesus. Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. Pai, nós oramos agora. Oramos para um tempo de libertação, um tempo de vida, um tempo de glória. Um tempo onde nós vamos olhar para essa cesta de ovos, onde nós entregamos nosso coração para todos, apaixonamos todos. E numa quinta-feira, Senhor, onde a última ceia foi ministrada, onde havia naquela ceia, havia, Senhor, os confidentes de Jesus, havia, Senhor, os camaradas. Judas era um camarada, Judas só queria vantagem, e havia os constituintes. Jesus Cristo não parou o propósito, e eu não vou parar propósito, porque eu não vou mais ser ingênuo de entregar meu coração a qualquer um, de entregar minha vida a qualquer um. Não vou. Que o Espírito Santo te visite agora, e que toda carência que está na tua alma, todo vazio, porque você não consegue perdoar, porque o constituinte foi embora, porque o camarada te deixou. Como assim? Eu ajudei tanto. Como assim? Você não deveria ter projetado tudo isso nele, você não deveria ter feito ele de fonte, você não deveria. A culpa é sua. Você errou, não culpe Deus, e não culpe o diabo, a culpa é sua, ingênuo, que está matando a obra de Deus, matando o Espírito Santo, porque se apaixonou por confidentes, se apaixonou por camaradas, e desprezou os confidentes, os constituintes e camaradas. Você se apaixonou e desprezou os confidentes. Jesus é o maior deles. Eu vou ser educado com todo mundo, eu vou tratar todo mundo bem, mas eu não vou pôr todo mundo na mesma cesta. Eu sei quem são os meus confidentes, eu sei quem são os constituintes, eu sei quem são os camaradas, e eu não vou mais entregar meu coração para quem não é confidente. Eu não vou mais perder a minha estrutura emocional. Que o Senhor te liberte agora. Os confidentes
estão aí por você. Os constituintes estão aí pelo que você é. E os camaradas estão aí porque precisam de ajuda em algo que eles sabem que você pode ajudar. Ame todos, mas só entregue teu coração para os confidentes. E se você está chorando aí porque não tem um ser humano que é teu confidente, Jesus Cristo está entrando agora aí. Ele vai abraçar você, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai pegar você mesmo sujo, mesmo abatido, mesmo depressivo, mesmo errado. Não há nada que você tenha feito que faça o confidente Jesus desistir de você. E onde você estiver agora, Ele te traz de volta, Ele te traz de volta. Receba um abraço no Pai, receba um abraço no Pai. Aleluia! Glória a Deus.